Bem-vindo ao canal Calango Tagarela, mais um vídeo, e hoje a gente vai falar de um assunto que está repercutindo no mundo, a proibição da burca em Portugal. Parece que a Itália já teve esse efeito também de proibir a burca, né, que é aquela roupa que na religião islâmica cobre o corpo inteiro da mulher, só fica os olhos. Existem outros tipos de roupa, como hijab, outras roupas de outras religiões ali para aquela região, né, do Oriente Médio, onde cobre parcialmente. Tá? Mas as mulheres ali naquela região, elas são submissas ao marido e passam por qualquer tipo de humilhação, não é? Então a gente vê que isso é muito antagônico às culturas cristãs, né? Portugal também é um estado laico, porém a maioria cristã, né? Vem isso desde o início, desde a época romana, Portugal tem essa vertente cristã. Então eu vou mostrar aqui para vocês essa matéria aqui, né? Como que os partidos se comportaram em Portugal, tá? Aqui a matéria. Parlamento aprova a proibição da utilização de burca nos espaços públicos em Portugal. A proposta do partido Chega, que é o partido de direita, né, que é aquele do André Ventura e tal, e teve apoio do PSD. Então o PSD e o Chega colocaram essa proposta, que isso tem a maioria da bancada hoje em dia. Iniciativa Liberal, CDS, PS, Livre, PCP, que é um partido comunista, Bloco de Esquerda votaram contra. A esquerda, em peso, votou contra o uso de burca nos espaços públicos em Portugal. Imagina, você tá andando na rua, você vê uma mulher toda coberta, que destoa muito, porque as mulheres no Portugal são mulheres livres, tá? Então, tipo, tem iniciativa própria, não são submissas ao marido, e ficaria muito estranho. Então, foi proibido a utilização. E a esquerda toda votou contra isso. Tá? Eu acho que se você usa isso no seu país de origem, onde isso já é comum, não vai ter problema. Agora você quer trazer uma cultura, principalmente uma cultura tão complicada como essa, para dentro de um país que não tem nada a ver, isso não serve para o Brasil, para Portugal e para outros países, né, de língua portuguesa, tá? Eu sei que, por exemplo, o continente africano da Angola e Moçambique também acho que não é muito isso, mas tem países lá naquele continente que usam essa roupa também, né, por influência. Mas não tem nada a ver com os costumes. E nessa matéria aqui deixou bem claro, né, que a esquerda votou contra a proibição da vetação da burca no país. Quer dizer, a esquerda quer que as pessoas entrem aqui e usem a roupa que quiser, principalmente roupas assim muito complicadas que inviabilizam a vida, né, da mulher, né. Aqui tá todo o texto, né, falando como que eles se comportaram e tudo. E vou colocar um trecho aqui para vocês verem. Chega propõe que seja proibida a utilização em espaços públicos de roupas destinadas a ocultar ou obstaculizar a exibição do rosto. Quer dizer, você vai tirar uma foto de um documento e você tá de burca. Como é que a gente vai saber quem é você? Tá para a polícia, outros órgãos, hospital, se você for ser identificado, ninguém vai saber quem é você. Você tá de burca, entendeu? Tipo Batman, né? Tipo, você tá escondido, ninguém vai saber quem é você, né? Identidade secreta, vamos dizer assim, tá? E aí ele diz mais, né? Quem chega a Portugal, vindo de onde vier, vindo de que região venha, com os costumes que tiver ou religião que tiver, tem que, acima de tudo, cumprir e respeitar e fazer respeitar os costumes desse país, os valores desse país. Eu acho que nesse ponto o André Ventura tá certo. Se, por exemplo, você não gosta de praia, você não gosta de samba, você não gosta de caipirinha, você não gosta de cerveja, você não gosta de futebol, você não gosta de carnaval, você não gosta de calor, você não gosta de muita floresta, entendeu? Umidade, essas coisas, para pessoal muito falante, muito brincalhão, barulhento. Brasil é errado para vocês, não vá pro Brasil, tá? Porque uma pessoa que tem uma religião que usa burca e é muito fechada, não vá ao Brasil. Comidas também nossas é muito diferente, arroz, feijão, o Brasil come muito arroz, feijão, bife, salada, a gente come carne de porco também, a gente come muita carne bovina, né? Então as pessoas que vêm dessa região também vão destoar. Eu até vi uma reportagem uma vez, acho que foi não sei se ela era na Palestina, algo assim, que ela disse que ela veio morar no Brasil e ela não gostava de nada do Brasil. Acho que ela foi morar até na minha cidade. Ela não gostava de nada, zero. Ela saiu de lá por causa de conflitos, de guerra e tudo. E chegou no Brasil, ela teve muita dificuldade de se adaptar. Por quê? Porque nós somos assim, entendeu? E o país todo não vai se adaptar a uma pessoa só, entendeu? É claro que se há desrespeito, há uma xenofobia, racismo contra você individualmente, só porque você tá lá, entendeu? Sem você expor nada ou das suas coisas, aí é outro assunto. Agora, se você vai lá e quer impor os seus costumes dentro de um país que não tem nada a ver com você, com seus valores pessoais, aí tá errado. Você tem que se adaptar ao país que você vai. Se você vai por exemplo, para os Estados Unidos, lá eles têm um jeito deles. Se você vai para o Brasil, tem um jeito deles. Se você vai em Portugal, tem um jeito deles. Você tem que respeitar o ambiente. Agora, ser ofendida, sua honra e tudo, aí você tem que procurar os seus direitos, individualmente. Mas não uma pessoa impor sobre a sociedade
que ela se adapta a você. Isso não vai acontecer, entendeu? Então foi isso mais ou menos que o André Ventura falou, né? Então, descendo mais aqui a matéria, né, sobre isso, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito, isento de qualquer dever, em razão à ascendência, sexo, raça, língua e território de origem, religião, convicção política, ideológica, situação econômica, condição social ou orientação, tá? Então é isso que na lei de Portugal diz, né? Então existe leis em Portugal que proíbem você de agir com xenofobia, tá? Aqui mais. O projeto de lei prevê, no entanto, 3 exceções à proibição, sempre que tal aparência se encontrar devidamente justificada por razões de saúde ou motivos profissionais, artísticos ou de entretenimento ao público. Ou seja, se tiver qualquer uma dessas coisas, você pode usar sua burca, tá? Não se aplica a aviões ou instalações diplomáticas e consulares. E os rostos também podem ser cobertos em locais de culto, quer dizer, dentro lá da mesquita, por exemplo. Aí você está no seu ambiente, dentro da mesquita, como você pode estar dentro da igreja, como você pode estar no centro Umbanda, centro espírita, você está lá no seu espaço com pessoas que concordam com o seu viés de vida. Aí tudo bem, mas no espaço público está todo muita gente diferente de você, por motivos relacionados com a segurança ou devido a condições climáticas ou sempre que tal decorra a disposição legal que o permita, entendeu? Então tem essas exceções que permitem que a pessoa utilize a burca, tá? Então isso aqui é a burca, gente, é isso aqui, ó, tá? Então tem pessoas lá nesses países do Oriente Médio que usam, tá? E da Ásia também, eu acho, parte da continente africana também tem países que usam isso aqui. Então isso aqui, pra cultura cristã, não combina, não tem nada a ver, entendeu? Você não consegue ver a pessoa aqui, a pessoa... pra nós isso é terrível, porque a mulher sofre calor, fome, sede, apanha, é terrível isso aqui, entendeu? Hoje em dia, histórico para a nossa democracia, para salvaguardar dos nossos valores, da nossa identidade e dos direitos das mulheres, tá? Pontuou o André Ventura, né? Aqui que tem aqui a publicação dele, né? No X, esse Twitter. Então aqui. Muçulmanos e imigrantes minimizam a importância do uso da burca em Portugal. Entendeu? O líder do Centro Islâmico Bangladesh, CIB, afirmou que a agência Lusa, que vai analisar após ser publicado a lei contra a utilização da burca em espaços públicos, mas minimizou a importância dessa roupa entre muçulmanos em Portugal. Quer dizer, que ele disse que não tem tantos que usam isso aqui. Realmente eu não vi muita gente, acho que eu vi uma pessoa, foi muito. Entendeu? A comunidade irá respeitar as leis aprovadas, mas salientou que a prática religiosa deve ser livre. Cada religião tem as suas tradições e os muçulmanos têm as suas acrescentam. Sim, eles podem ser eles, usar as burcas, mas dentro dos espaços deles, no núcleo deles, né? Agora, no espaço público, isso é estranho, porque tem gente de todo tipo, né? Então, essa aqui é a matéria, né? Então, se você tá dentro de uma mesquita, usa sua burca. Se você tá num evento muçulmano, usa sua burca. Agora você tá no shopping, você tá no aeroporto, você tá na praça, você tá na rua. Usar isso aqui não combina, não tem nada a ver com a... Você pode... Inclusive, a pessoa que usa esse tipo de coisa em países que não concordam com isso, corre risco de serem agredidas também. Ou o marido, que a mulher tá toda tapada, né? Então ela pode ser agredida por pessoas que não concordam com isso, e pode ser agredida o marido também, e aí vai ser um caos, né? Então, tipo, é melhor as pessoas usarem isso em ambientes propícios, né, para esse tipo de evento. Quando você está num país que não tem nada a ver. Então, isso aqui é uma matéria bem grande, já resumi mais ou menos o que eles disseram. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que a esquerda inteira de Portugal votou contra a limitação de burca em áreas públicas em Portugal? Lembra? A esquerda toda. Só o Chega e o PSD votaram a favor e aprovaram que use a burca só em espaços devidamente para ele, religiosos ou em mesquita, ou espaço de cunho para isso. Então, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem o que esse ex-islâmico, esse extremista fala, tá? Vocês têm que entender que a Europa é considerada no mundo como um velho continente, tá? Não é uma ofensa, tá? Porque é um continente antigo, tá? Que tem cidades aqui que tem 2.000 anos, tem obras aqui que tem 1.500 anos. Então, antes de existir o Brasil, continente sul-americano, norte, qualquer outro, tirando acho que o africano, que também é antigo, já existia a Europa, tá? Existia muita coisa aqui. Tivemos coisas aqui, pontes, inclusive, pontes mais velhas do que o Brasil. Eu vi uma ponte que tinha 500 anos, e o Brasil tem 500 anos redondinho. Eu falei, nossa, a ponte é mais velha que o Brasil, que o meu país. Pra você ter ideia. Então eles têm que ser respeitados, porque eles são a matriz, né, dos outros países. Sem eles, a gente não existiria do jeito que a gente é hoje. A gente poderia ser qualquer outra coisa, mas não isso hoje, tá? Então a gente precisa entender a história. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que ele fala, e prestem atenção. Ele tá numa entrevista aqui, né? Líder religioso muçulmano reformista
Mohamed Tawhid revelou em conversa com o comentarista Dinesh de Souza, acho que você fala assim, o curioso alinhamento do extremismo islâmico e a esquerda progressista. Um paradoxo que mostra como ideologias distintas, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, acabam se unindo quando o alvo é atacar os valores cristãos conservadores. Então, os cristãos conservadores, né, pessoas da direita e pessoas cristãs, né, católicos, evangélicos e espíritas, e tudo que acredita em Deus, né, em Bíblia, para eles você é um alvo, você pode ser eliminado, tá? Então, eu vou colocar aqui o que ele vai falar. Vamos ver o que esse homem vai falar. Eu votava apenas para a esquerda. Por quê? Eu os considerava estúpidos. Eu temia os conservadores porque eles têm princípios. Não são suscetíveis à lavagem cerebral. Mas a esquerda, eu sei que eles não têm valores e princípios para começar. Eu te desafio a encontrar um extremista islâmico que votou em Donald Trump. Nunca fariam isso. Eles dão o seu voto aos esquerdistas, que ficam sempre fazendo passeatas do orgulho gay. E extremistas islâmicos são contra gays e homossexuais e transgênero, mas eles querem que a esquerda continue promovendo isso. Eles querem isso. Continuem falando sobre o clima. Isso! Defendam o aborto. Se matem, se autodestruam. Se uma mulher está lutando pelo direito ao aborto e essas coisas, meu corpo, minhas regras. Sim, façam isso. Eu votava apenas para a esquerda. Vocês entenderam? Essas pessoas extremas, elas querem que a esquerda ganhe e elas favorecem a esquerda, porque a esquerda autodestrói, né? Ela se alimenta do dinheiro alheio e se autodestrói. A gente tá vendo isso com a Venezuela se autodestruindo, o Brasil, a Colômbia, países de esquerda, Cuba, que já se destruiu há muito tempo. Então você vê agora o Brasil com um presidente que nós temos lá se metendo numa guerra com a Venezuela e da Colômbia, querendo colocar grupos de MST que invadem território, terra, casas para se meter com esse negócio de guerra. Gente, o Brasil tem tantos problemas internos e vai se meter com coisas dos Estados Unidos. Bater de frente com os Estados Unidos é o maior erro. A gente não tem poder bélico. O Brasil até falou um tempo atrás que o ministro do Brasil, né, de segurança, falou que o Brasil só tem a munição para 30 dias. Os Estados Unidos tem munição para décadas. Então você tá maluco, né? Que se meter com os Estados Unidos. Então você vê a cabeça. Eu lembro muito da flotilha, né, da tal da Greta, né, que eu sempre... Teve uma época que eu estava no colégio, né, que tinha a foto lá da Greta, lá pintada no muro, né? Aqueles grafite. Aí eu olhava assim, o que essa menina faz, mano? Essa menina aí mora, acho que na Suécia, né? As casinhas são uma longe da outra, tudo diz que é um país melhor, de primeiro mundo. O que essa menina sabe da vida, sabe? Ela é filha de gente rica, então ela nunca passou necessidade. Ela nunca pegou um transporte lotado. Ela nunca pegou 2 horas para ir trabalhar, dia inteiro em pé, pra voltar e 2 horas de transporte público de novo, tá morto, ainda estudar, ainda tentar ver se é alguém na vida. Ela teve tudo na mão. Ela foi num barco dizer que foi levar alimentos pra Palestina, onde justamente tem pessoas como essa aqui, ó. Pessoas como... Tô falando que ele é, tá? Porque ele é um ex, né? Diz, né? Um ex. Mas tem pessoas assim. E pessoas assim, elas não aceitam grita, não vão aceitar flotilha. Eles vão saquear os alimentos, vão saquear você e ainda fazer alguma coisa terrível com você. Então é uma hipocrisia muito grande. Como que umas pessoas vão querer... Olha, eles têm que agradecer Israel, mas ataca muito Israel. Israel impediu que essas pessoas fossem para destruição. Porque se Israel tivesse falado, quer ir? Vão. Iam chegar lá, iam ser depenados, iam ser roubados, e sei lá o que iam fazer. Se arrasta pro alto, né? Ia conhecer lá Dom Pedro, a porta lá, né? São Pedro, rapidinho. Porque imagina se chegar lá, todo o cabelo colorido, pintado, duas pintadas de preto, falando aí, sei o que, entendeu? Você ia chegar lá pra Palestina, mano, os caras iam te arrebentar, entendeu? Então, tipo, Israel salvou essas pessoas e elas atacam Israel mesmo assim, entendeu? E eu acho que tem, claro, um exagero lá, né, do presidente Israel, do ministro lá de Israel, ter sido um país inteiro, né, aquela faixa lá de Gaza, mas eles não estão lidando com um ladrãozinho de esquina, eles estão lidando com terror, né? Vocês entenderam? Então, não é fácil, isso é terrível. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Posicionamento da esquerda, tá? Inclusive, nosso presidente Lula tem um alinhamento com pessoas assim, tá? Ano que vem nós vamos ter eleição, tá? No Brasil para presidente, tá? O Brasil é presidencialismo, quer dizer, o presidente toma conta de um dos 3 poderes. Nós temos legislativo, judiciário, que é o STF, que está contaminado e é o que está arrebentando com o Brasil, porque ninguém respeita mais lei no Brasil. Não há mais Constituição de 1988 que colocava uma base para que tudo seja feito. Não existe mais, tá? Canetadas de juízes individualistas colocam leis sem ser votadas pelo Congresso, do Senado e dos deputados, tá? Que é o legislativo, que criam leis, tá? O STF, que é o judiciário, é o que só resguarda a lei e interpreta, não interpreta, assim, fala, faz entrevista e tudo.
tá? E o executivo é o que executa, que faz obras, que investe dinheiro, que é o Lula, que está investindo mais dinheiro fora do Brasil, incentivando esses tipos de pessoas, como um país de ditadura, tá? Inclusive o Maduro, é um escândalo aí que o nome do Lula tá vazando, os Estados Unidos está pegando pesado, investigando pesado, a CIA já tá dentro da Venezuela, tá? E a CIA a gente vê só em filme, né? Mas eles existem de verdade, tá já filtrado ali na Venezuela. É questão de tempo pro Maduro cair, né? A ditadura do Maduro. E adivinha quem tá envolvido nisso daí junto com o Maduro? O Lula, tá? Junto com aquele Petro da Colômbia, né? Que é um dos maiores produtores de droga e exportadores pro mundo, né? Então, gente, é questão de tempo. É o tic-tac tá quase no final, tá? Esse é mais um vídeo, tá? Sobre Burca, Portugal, países de ditaduras, partidos políticos de esquerda e de direita e os valores de cada um. Então, se você tem seus valores, como ele falou, se você tem valores, você nunca vai ser vai ser feita lavagem cerebral em você. Você sempre vai ter convicção. Você sempre vai ter opinião firme. E a partir do momento que você só quer ir pra uma festa, dançar a noite toda, quando chega meia-noite, todo mundo vai pra casa, gente. Então, assim, não adianta. E quando eu vejo muita gente aí de esquerda, se você é jovem e ainda tem a ver abobado, até é incompreensível. Mas quando você vê gente mais velha defendendo esse tipo de conduta, isso já não é questão de idade, de aprendizagem. É mau caratismo mesmo, é gente ruim. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Deixa um joinha, dê um like e curta para novos vídeos, tá? Não se inscrever, deixe comentários e é isso aí. Tchau, tchau.